Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, verso 8. As orações de Brahma ao Senhor Krishna. Tatenu kampan sushamikshmano bhunjanevatmakritam vipakam hridvak vapubhir vidadan namaste jivetayo muktipade sadaya bhak. Tat, portanto, te vossa anukampan, compaixão, susamikshmana, esperando intensamente, bhujana, suportando, eva, de certo, atmakritam, feito por si mesmo, vipakam, os resultados fruitivos, hrit, com seu coração, vak, palavras, vapurbir e corpo, Vidadhan, oferecendo namaha, reverências, te, a vós, jiveta, vive, yaha, a qualquer um que, muktipade, a posição de liberação, saha, ele, dayabhak, o legítimo herdeiro. A tradução é a seguinte: Meu querido Senhor, aquele que espera ansiosamente que vós lhe concedais vossa misericórdia imotivada, ao mesmo tempo em que sofre com paciência as reações de suas más ações passadas e oferece-vos respeitosas reverências com seu coração, palavras e corpo, com certeza é um candidato à liberação, porque esta se tornou seu legítimo direito. Significado: Srila Sridhara Swami explica, em seu comentário, que assim como um filho legítimo só precisa permanecer vivo para receber a herança de seu pai, aquele que apenas permanece vivo na consciência de Krishna, seguindo os princípios reguladores de Bhakti Yoga, torna-se automaticamente um candidato para receber a misericórdia da personalidade de Deus. Em outras palavras, ele será promovido ao reino de Deus. A palavra susamikshmana indica que o devoto espera ansiosamente a misericórdia do Senhor Supremo, mesmo enquanto está sofrendo os dolorosos efeitos de atividades pecaminosas anteriores. O Senhor Krishna explica, no Bhagavad Gita, que o devoto que se rende por completo a ele já não está sujeito a sofrer as reações de seu karma anterior. Porém, porque em sua mente o devoto talvez ainda mantenha remanescentes de sua mentalidade pecaminosa passada, o Senhor elimina os últimos vestígios do espírito de desfrute, dando a seu devoto castigos que às vezes se assemelham a reações pecaminosas. A finalidade de toda a criação de Deus é retificar a tendência da entidade viva de desfrutar à parte do Senhor, e, portanto, o castigo em particular, dado para uma atividade pecaminosa, é planejado especificamente para cercear a mentalidade que produziu esta atividade. Embora o devoto tenha se rendido ao Senhor, ou melhor, tenha se rendido ao serviço devocional do Senhor, enquanto não tiver atingido a perfeição plena de consciência de Krishna, ele talvez mantenha uma pequena inclinação a desfrutar a falsa felicidade deste mundo. O Senhor cria, pois, uma situação particular para erradicar esse espírito de desfrute remanescente. Esta infelicidade sofrida pelo devoto sincero não é tecnicamente uma reação kármica. É, antes, a misericórdia especial do Senhor para induzir seu devoto a renunciar de vez ao mundo material e voltar ao lar, voltar ao Supremo. O devoto sincero deseja ansiosamente voltar para a morada do Senhor. Ele, portanto, aceita de bom grado o misericordioso castigo do Senhor e continua a oferecer-lhe respeitos e reverências com seu coração, palavras e corpo. Semelhante servo genuíno do Senhor,
que considera todos os reveses como um pequeno preço a pagar em troca da obtenção da companhia pessoal do Senhor, de certo se torna um legítimo filho de Deus, como aqui o indicam as palavras Daya Bhak. Assim como ninguém pode aproximar-se do sol sem se tornar fogo, ninguém pode aproximar-se do Supremo Puro, o Senhor Krishna, sem passar por um rígido processo de purificação, que talvez se assemelhe a sofrimento, mas que de fato é um tratamento curativo administrado pela própria mão do Senhor. Hare Krishna. Está falando da gente, né? Está falando da gente que está sempre sofrendo e muitas vezes lamentando. Lamentando esse sofrimento, achando que é muito grande, que é injusto, é injusto, é injusto. Porque eu, exatamente. É injusto. Mas aqui tem outro tipo de mentalidade. Está se descrevendo outro tipo de mentalidade. Uma mentalidade positiva. Uma mentalidade que compreende a realidade macro na qual ele está inserido, mesmo que pareça estar inserido no nicho micro dessa realidade. Então ele cria uma preparação para reagir. É a semente da resiliência. Como é resiliência em espanhol? Resiliência. Resiliência é a semente da resiliência. Essa compreensão aqui, para o Vaishnava, para a Vaishnavi, é a semente da resiliência, por onde ele pode recomeçar tudo, onde ele pode começar do zero outra vez. Agora eu preciso continuar, eu preciso dar a volta por cima. Tem até música no Brasil, música popular brasileira, que fala isso: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Muito famoso, muito famosa essa canção. Então, o nome disso em psicologia é resiliência, e essa resiliência aqui está sendo comentada de como a pessoa pode compreender a realidade macro, que tem um Supremo Puro por trás de tudo, e esse Supremo Puro está nos ajudando a nos livrar de algumas coisas que não são puras, para que nós possamos chegar até ele. Agora, isso é a parte inteiramente fluida do tema filosófico e da psicologia Vaishnava, que trata especificamente da psicologia védica, psicologia Vaishnava. Agora, tem também um traço da malandragem, a malandragem da alma condicionada, que o brasileiro assume para si como a característica própria, que o brasileiro é malandro, sempre tem um jeitinho a dar, até se fala do jeitinho brasileiro. Você já ouviu isso, né? Falar do jeitinho brasileiro? Vocês já ouviram falar? Vocês que são de fora? Não, né? Quem é de fora do Brasil ainda não ouviu falar, talvez. Mas se estudar um pouquinho mais sobre o Brasil, vai ouvir falar do Carnaval, do Rio de Janeiro e também do jeitinho brasileiro. Porque é característico do brasileiro esse tal desse jeitinho. Isso é a malandragem. Ou seja, aquilo que Prabhupada explica como o ventilador, que quando se tira a tomada da parede, ele continua rodando, mas vai diminuindo a velocidade. Mas se a gente coloca de novo, ele ganha um pouco mais de velocidade. Aí a gente tira de novo, ele perde a velocidade. Mas a gente põe outra vez ele roda. Então a questão é não ficar colocando a tomada do ventilador na tomada que vem da energia. Então é ter o cuidado de desligar e pacientemente esperar Daya Bhak, a misericórdia divina, chegue como um direito próprio da pessoa. Por quê? Porque cada ação corresponde a uma reação. Então, se a pessoa evita os contatos com as atividades fruitivas, ela não vai ter naturalmente reações. Mas
se além de evitar o contato com as atividades fruitivas, ela também se ocupar em atividades akarma, então imagine que benefício. Além de não produzir efeitos, ela ainda se livra na raiz da produção de efeito. Porque quando a pessoa não se ocupa em atividades fruitivas, o que é que o Bhagavad Gita diz? Mas o desejo por elas permanece. Ainda que o desejo permaneça, diz Krishna no capítulo 2 do Bhagavad Gita. Mas se ela se ocupa em atividades akarma, então ela se livra completamente do desejo. E é o que a gente tem como herança recebida de Srila Prabhupada. Nós temos o serviço devocional, que são atividades akarma, e nos ocupando em atividades akarma, nós nos libertamos gradualmente do desejo de praticar atividades fruitivas, de praticar atividades pecaminosas e de praticar atividades que degradam a alma. As atividades fruitivas são chamadas de karma, né? Nessas atividades, karma tem atividades que são piedosas e atividades que são impiedosas. Mas também existe a classificação de vikarma. Vikarma são aquelas atividades que degradam a posição da alma espiritual dentro desse mundo material. Não foi à toa que Prabhupada estabeleceu para nós princípios para a consciência de Krishna, que são baseados numa ética devocional, para que nós possamos nos posicionar diante do mundo, com os critérios com os quais nós vamos analisar a visão que nós temos do mundo. Esses critérios éticos são compaixão, austeridade, pureza e veracidade. Então, esses são critérios éticos. Para que nós possamos desenvolver esses critérios éticos e assimilá-los em nós, precisamos fazer um exercício. Qual é o exercício que precisamos fazer para desenvolver o critério ético de compaixão? Evitar comer alimentos que contenham a violência, alimentos que são carne, peixe, ovos, adquiridos pela violência contra os outros, né? Como podemos adquirir pureza? Evitando considerar o corpo do outro como objeto de desfrute nosso. E aí nós já sabemos como isso rola por aí. Então, para evitar a prática sexual ilícita. Como podemos desenvolver o princípio ético de austeridade? Evitando a intoxicação. E da mesma forma que nós nos preocupamos se um alimento está contaminado com produtos com carne, até nos preocupamos pelo carmim, né? Até o nome é bem parecido, né? Carmim. O carmim que tem ali, que é obtido através de... que às vezes está no iogurte de morango, né? Que é vermelhinho e tal, e que tem também a cochonilha, que é aquele animalzinho matam para poder obter a cor, para poder colocar ali e tudo. E da mesma forma que nós nos preocupamos com isso, também vamos nos preocupar quais são os produtos disponíveis por aí que podem promover uma mudança do nosso estado normal de consciência. Aí nós ficamos da mesma forma atentos para evitar a intoxicação em qualquer nível. E assim a gente vai conduzindo dentro dessa realidade científica para a gente se situar melhor dentro desse mundo, da vida nesse mundo. Qual o princípio ético? Não, qual é o exercício que temos que fazer para desenvolver o princípio ético de não mentir, de não fingir, de ser honesto, de ser leal, de ser uma pessoa correta? A veracidade. Então nós precisamos praticar a veracidade, que é o princípio ético. O exercício para isso é evitar jogos de azar, evitar enganação, evitar mentira, encarar a realidade como ela é.
No Instituto nós costumamos dizer que a verdade é a melhor desculpa, porque a gente está acostumado a dar alguma desculpa assim para poder enganar outras pessoas de alguma situação nossa. Mas a gente, quando analisa isso na disciplina Dasa no Dasa, a gente vai analisar que a verdade é a melhor desculpa, porque ela é a única coisa que faz sentido para quem busca a verdade absoluta. Qualquer outra desculpa não faz sentido. Além do mais, considerando que nós somos livres, por que não, já que somos livres, não encarar a verdade, a realidade e a verdade como ela é? Então a verdade é a melhor desculpa. Isso é um princípio que trabalhamos na disciplina Dasa no Dasa. Então, mas esses princípios devocionais que são falados aqui não são esses mesmos princípios. Aqui se fala dos princípios de Bhakti Yoga, que o Néctar da Devoção vai descrever como as angas de Bhakti. Então, são outros princípios. É o cantar do Mahamantra Hare Krishna, assistir à aula do Srimad Bhagavatam, se associar com os devotos e muitos mais. Então, esses são os princípios de Bhakti Yoga que Hridayananda Maharaj mencionou aqui no significado. Mas esses outros princípios são princípios éticos que exigem um exercício, um princípio comportamental nosso, básico, basiquíssimo, como às vezes se fala para simplificar a nossa vida. Então um princípio muito básico da nossa vida são esses 4 princípios reguladores, que a gente acabou de descrever como exercícios para viver eticamente, viver como um Vaishnava eticamente, veraz, austero, compassivo e também puro. Obrigado. Então, para desenvolver essas virtudes éticas que nos ajudam a conduzir a vida sem orgulho, tá? Não é o orgulho, eu sou puro e virar um purista porque ele está cultivando algum tipo de exercício, então ele fica logo animado e orgulhoso disso. Não é assim, é um princípio ético que ele faz parte da vida da gente. Ele passa a fazer parte da nossa natureza. E nós temos uma natureza condicionada a esse corpo, imagine, né? E nascemos em diferentes lugares, sofremos influência cultural, nascemos em determinadas famílias, sofremos influência da família, nascemos em diferentes regimes políticos, sofremos influência dos regimes políticos, mas nós não somos nada disso. Nós precisamos ter nossos próprios princípios éticos para nos conduzir na família, dentro da sociedade ou em qualquer ambiente que estejamos. E esses princípios éticos exigem um certo exercício, e é isso que nós fazemos. Bom, é isso. Esse é um verso muito famoso, está até no Campana, um verso muito famoso. Por quê? Porque nos ajuda a aceitar a condição em que nós estamos, nos ajuda a aceitar algum eventual sofrimento que possa surgir em nossa vida. E não é aceitar passivamente, como às vezes nos acusam. Vocês são passivos, aceitam o sofrimento, não lutam por ideais para mudar o mundo. Imagine que blefe. Nós aceitamos o ideal para mudar o mundo, o ideal de que somos almas espirituais e precisamos ajudar o mundo a enxergar isso, que todas as entidades vivas são almas espirituais. Nós não precisamos de nenhuma outra ideologia para levantar bandeira dentro desse mundo. Então eles nos acusam de ser passivos, mas na verdade nós somos superativos. Imagine estar acordado essa hora, antes do sol nascer. A gente vem para o Mangala antes do sol, imagine, né? O sol ainda está tomando banho e a gente já está no Mangala. Depois ele chega atrasado, mas chega, né? Então, imagine que exercício bacana de regulação. Imagine isso. E tem tantas outras, né? Bom, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Alguma pergunta? Não, obrigado então. Todas as glórias a Srila Prabhupada.